Fala pessoal, bem-vindos a mais um vlog diário aqui no canal Diário de Azulino, conversando aqui com vocês sobre a equipe do CSA. Hoje uma conversa bem mais voltada para a parte extracampo, né? Mais do que a parte de campo. Mas a gente sabe que essa parte política da equipe do CSA influencia sim o dentro de campo, né? Influencia principalmente o futuro da equipe do CSA. E o título do vídeo hoje é perguntando se essa corrida política ela atrapalha o dentro de campo da equipe do CSA. Vai mais uma pergunta para você do que uma opinião minha, né? Mas já deixei claro aqui que atrapalha um pouco, né? E assim, gente, lembrando, se inscreve aqui no canal, né? Deixa o joinha aqui no vídeo e vamos crescer cada vez mais os números aqui do nosso canal, beleza? Lembrando também, pessoal, que a gente está em vias de uma mudança de presidência do clube, né? Então a gente não pode deixar esse assunto de lado, né? A gente não pode deixar esse assunto completamente às escuras. Muita gente está conversando com os pré-candidatos, né, a presidente, né? E esclarecendo todas essas questões aí para o torcedor. E é importante que você, torcedor, fique sabendo disso. Vocês não me veem fazendo propaganda política e eu, por enquanto, quero me eximir um pouco disso também, né? Eu acho que o foco da gente tem que ser na Série B, né? No Campeonato Brasileiro, e encerrar bem essa temporada e lutar até o último minuto pelo acesso, né? Eu acho que esse é o principal principal foco do CSA. E eu aqui no canal tenho falado um pouco sobre esse assunto exatamente para informar vocês, né? Mas também não quero transformar isso em uma pauta principal. A pauta principal é dentro de campo. É o que o CSA precisa fazer para vencer os seus jogos e a gente apoiar o CSA da melhor maneira possível. Depois que encerrar o campeonato, eu posso vir aqui falar de eleição, posso vir aqui falar de candidato, posso falar o que for. Mas também, agora o foco principal não é esse, na minha opinião. E também, galera, se a gente for olhar para as eleições do CSA, se não me engano, sequer a gente tem as chapas definidas ainda, né? A gente não tem a definição de quem vai ser o candidato a presidente, de quem vai compor as chapas, né? Então, a gente não pode ainda chegar aqui e só tá falando de, por exemplo, Omar Coelho e Marcelo Brabo, que são os principais pré-candidatos agora, né? Então, a gente não pode estar falando sobre isso porque ainda são pré-candidaturas, ainda está se formando, ainda tem conversas de bastidores e a gente ainda não tem certeza do que vai acontecer, certo? Então, eu prefiro ter um pouco mais de cautela sobre esse assunto do que entrar aqui já descendo o cacete em todo mundo, dizendo que eu torço para um, dizendo que eu torço para o outro. Então, um pouquinho de cautela eu preferi adotar nesse momento, certo? E eu acho que é o caminho correto a gente a se fazer. Mas, por exemplo, a gente já viu em algumas oportunidades, por exemplo, no perfil das Azucrinadas, que eu recomendo que vocês acompanhem lá no Instagram, @Azucrinadas, certo? Já fizeram lives lá no Instagram conversando com os dois pré-candidatos, com o Omar e com o Marcelo Brabo. O Adelmo, CSA Povão, aqui no YouTube também, né? O canal CSA Povão, ele fez ontem uma entrevista com o Marcelo Brabo e hoje vai fazer uma entrevista com o Omar Coelho. Então eu recomendo que assistam as duas, né? A de ontem com o Marcelo Brabo foi muito boa, né? E hoje com certeza do Omar Coelho vai ser muito boa também, para esclarecer, né, todos os pontos de cada um, o que é que eles defendem, o que é que eles pensam, o que é que eles vislumbram para a equipe do CSA, para a sequência do CSA. Então é importante que você, torcedor, conheça os seus candidatos e tire suas conclusões. Veja o que é que eles pretendem, veja a visão deles, conheçam os seus candidatos e saibam o que é que eles podem oferecer ou não, o que é que eles pretendem oferecer e o que é que eles pretendem modificar na equipe do CSA. Eu falo isso não só para a eleição do clube, mas também para a eleição de um modo geral, né? Vocês não me viram aqui usando minhas redes para fazer propaganda política no ano passado para prefeito nem vereador nenhum. Ao contrário, né? A única vez que eu falei sobre política, eu falei quem eu iria votar para vereador, que foi a Miriam Monte, e eu coloquei as propostas dela, né? Mas em momento nenhum eu fiz campanha política ferrenha, nem nada. Ao contrário, eu quero que todo mundo tenha plena consciência do que vai fazer, todo mundo tenha plena consciência de quem vai votar e vote com convicção, né? E você, torcedor azulino, tem um papel fundamental também nesse processo eleitoral da equipe do CSA, né?
Então, é importante que vocês acompanhem as duas entrevistas lá no CSA Povão, a de ontem do Marcelo Brabo, que tá gravada lá no canal, tá na íntegra lá, teve 1h30, então, um momento que você tiver um tempinho, acompanhe lá, porque foi interessante de se acompanhar. E a do Omar Coelho hoje também, se não me engano, vai ser no mesmo horário, umas 8h30 da noite, deve ser por aí, certo? Pra ter aquela isonomia de horários, de tempo, de duração e tal. Então, é importante que você, torcedor, acompanhe também essas entrevistas com os candidatos. Eu pretendia fazer aqui no canal, né, mas eu não sei se eu vou conseguir. Posso até tentar conversar com eles, né, mas não garanto, viu, galera? Mas assim, já teve entrevista nas Azucrinadas, já teve entrevista agora no CSA Povão, então eu acho que é de bom tamanho para o torcedor identificar quem é que ele acredita que vai fazer um trabalho melhor na equipe do CSA, certo? Me perdoem aqui não trazer opinião sobre ninguém, mas assim, eu tô até me segurando exatamente porque a gente ainda precisa definir quem vão ser as chapas, primeiro, né? A gente tá falando de pré-candidaturas, né? E também a gente precisa escutar os dois lados. Já escutei o Marcelo Brabo, agora eu quero escutar o Omar Coelho também. Vou acompanhar a live do Adelmo para conhecer também, para saber o que é que o Omar pretende fazer nessa sequência. O Omar eu já conheço, eu já conversei com ele lá no Espaço da Bola, já falei com ele assim, de vez em quando tenho alguns contatos com ele, né? Mas também não sou muito próximo, não sou tão chegado assim não, certo? Mas já conversei com ele. O Marcelo Brabo, eu conheci ele na live de ontem, né? Então eu pude escutar algumas propostas e tal, e hoje eu vou escutar as propostas do Omar Coelho e vou tentar tirar minhas conclusões. Ao longo desse mês e do próximo mês, a gente vai vendo os posicionamentos, as confirmações, as definições, e também a gente vai vendo o que é que vai ser o melhor para a equipe do CSA, certo? Mas não esperem que eu vá fazer propaganda política aqui, né, para nenhum dos dois candidatos, certo? Porque o meu foco realmente é esse, é a Série B, certo? É falar de jogo, de campo, de bola, de treinador, de jogador, né, de parte física, de parte tática, parte técnica, né? Então, esse vai ser o meu foco aqui no canal sempre, tá? Mas a gente também não pode deixar isso sem nenhum comentário, né? Então, tô vindo aqui para falar um pouco sobre isso. Posso vir em outros dias também para falar alguma coisa, né? Dar a minha opinião, né? Mas eu vou pedir um pouco para vocês também paciência até comigo, né? Para também não ficar exigindo que eu fique dando a minha opinião sobre isso o tempo inteiro, né? Mas realmente eu tenho esse foco na Série B. E depois, velho, a gente pode começar a falar sobre a minha opinião, tá? O que é que eu penso, quais são as diferenças de cada um deles, né? Quem eu acho que é mais possível de dar certo, quem tem as melhores ideias, as melhores propostas. E aí a gente vai ao longo do tempo aí debatendo sobre isso, tá? Mas foco na Série B, viu, meu povo? Vamos que vamos. Em dezembro vai ter essa eleição e aí a gente, naturalmente, ao longo do mês de novembro vai conversando, debatendo sobre isso, tá? O final desse mês também não acabou outubro ainda, então a gente pode ir conversando mais sobre isso também, tá? Mas, por enquanto, é isso que eu tenho falado o vídeo inteiro. Não vou estar me posicionando agora. Até tem páginas, né? Não vou citar as páginas também, mas eu acho que vocês devem se ligar, né? Tem páginas que estão fazendo campanha não. Tem páginas que estão abordando as eleições de maneira mais direta, mais intensa, e tem páginas que estão se eximindo um pouco desse assunto, né? Não estão batendo nessa tecla por enquanto. São pensamentos diferentes, ninguém tá certo, ninguém tá errado, tem que fazer o que cada um acha mais correto, e aí você, torcedor, vai acompanhar um, vai acompanhar outro, vai ter o seu foco e tal, não sei o quê, mas tem gente que tá batendo mais nessa tecla, tem gente que tá batendo menos, né? Eu preferi me isolar um pouco nesse sentido, até para eu poder criar um argumento mais completo, mais plausível, mais lúcido, né? E que envolva também mais certezas, porque a gente não tem nem certeza ainda das chapas, né? E também eu queria estar escutando, vendo entrevistas dos dois para poder identificar qual eu era mais esperançoso de que dê certo no time do CSA, tá? Mas é isso, gente. Quero agradecer aí a presença de vocês. Vamos que vamos e sempre desejando o melhor para o CSA, né? Um abraço, gente. Valeu, hein? Até a próxima.